Porque nada trouxemos para este mundo, nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Os que, porém, querem ficar ricos, caem em tentação e em laço, em muitos desejos descontrolados e nocivos, aos quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Primeira carta de Tiago, ou de Timóteo, do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 7 até o versículo 10. É um texto muito conhecido, é um texto emblemático, até por mim mesmo muitas vezes repetido. Mas a grande realidade é que mudam-se os tempos, mudam-se as culturas, mas a natureza do homem sempre foi a mesma. Falo isso porque, com certeza, naquela época já havia um hedonismo terrível e na atual conjuntura não é muito diferente. Nós vivemos numa época cujo a doutrina cristã, os ensinamentos têm primado, têm nos levado a conceitos tão humanistas, pragmáticos, que se tornaram heterodoxos a simplicidade do que é o Evangelho. É claro, eu não estou aqui apregoando contra viver uma vida, ter uma vida tranquila. E Deus também não é, cara, eu não vou radicalizar, não estou dizendo aqui que você tenha que ser um franciscano, seguir as teses de Francisco de Assis por volta do século XII, que abandonou tudo para viver de, se não estou enganado, de mendigância, ou pedindo as coisas. Ele teve os seus motivos, e eu não estou aqui de forma alguma tentando de forma pejorativamente desconstruir a imagem de Francisco de Assis. Ele teve a sua experiência com Deus. Ao que me consta, ele abandonou tudo por amor àquilo que ele acreditava e a fé nesse Deus maravilhoso. Mas quando eu falo sobre a atual conjuntura, é porque, infelizmente, ora, nós estamos chafurdados em conceitos levados pela teologia da prosperidade, como na época em que me converti pouco depois, onde fomentava-se uma teologia que o homem sempre se valia no ter para ser, e não no ser para ter. E nessa baile, digamos assim, nessa teologia, nessa forma de filosofia de pensar, o homem muitas vezes apostatou das coisas mais profundas concernentes às Sagradas Escrituras. Hoje nós vivemos a teologia do coach, onde já não mais se fala tanto em ficar rico, apesar de que também vem, né, inserido nessa questão. Hoje é o eu, o humanismo, a autoestima sublevada, eu vou conseguir, eu vou ter. Ainda outro dia eu voltei a assistir, com perdão da redundância, eu voltei novamente a assistir um desenho animado. Eu sou apaixonado com desenho, eu sou meio lúdico na minha maneira de viver. Alguém já me perguntou se porventura eu nunca tive infância. Acredito que se eu tive infância, na época que eu tinha infância, eu não podia deliciar-me, porque na minha época não tinha, nem mesmo na minha infância tinha televisão. Pobre, criado às margens do rio, Arrudas, no bairro Esplanada. Bom, mas antes que eu fique aqui me dilacerando em autocomiseração, a questão agora não é essa. A questão é que na minha época eu não podia de forma alguma, e o que eu quero dizer sobre isso é que, com certeza, não haviam esses desenhos, ou eu não tinha acesso a filmes completos de longa-metragem, como, por exemplo, o que eu mais gosto deles, sempre volta e meia estou assistindo. Ou seja, Shrek, ou seja, Detona Ralph, que é o melhor deles.
Mas por que dei essa volta toda? Para falar de um desenho que me voltou à baila, que é um desenho sobre uma criança recém-nascida. Divertidamente é o nome desse desenho. Muito simples. Mas o desenho era uma analogia, uma metáfora, digamos assim, pelo menos no meu entendimento, de uma criança que já nasce com seus sentimentos. Havia uma figura, um personagem que simbolizava a alegria. Havia um outro sim, personagem um azulzinho que se simbolizava a tristeza. Havia um mais temeroso, mais neurótico, sei lá, um outro mais revoltado. O que me faz voltar aos estudos antigos que eu já tive, ou coisas que li acerca dos temperamentos daquele que é fleumático, daquele que é colérico, daquele que é iracundo. Mas a questão também agora não é essa. A questão agora é falar sobre esses sentimentos e sobre o hedonismo. Porque o personagem central era uma mocinha do desenho que representava o sentimento da alegria. E ela queria que a criança fosse, em questão, alegre de qualquer forma. E com isso ela acabou se perdendo e se perdendo junto com a tristeza, e os castelos foram desmoronando. Os castelos da família, os castelos que se haviam, umas certas ilhas que, à medida que ela tomava certas decisões, as ilhas iam se desmoronando e foram se desmoronando uma a uma. Primeiro desmoronou-se a ilha da honestidade, a ilha da tolice, nem sei se é tolice. Toda criança, quando o pai fazia aquelas macaquices, até mesmo imitava um macaquinho. E a ilha da família. Aí é que entra a questão do ensinamento, por isso que eu falei sobre a metáfora, sobre uma analogia. Porque nós, tal como aquela criança, eu não me lembro o nome dela agora, fugiu, não guardei. Mas tal qual como a criança central que portava tais sentimentos, ela foi se perdendo. E quantas vezes nós não estamos nos perdendo por causa da compulsão dos nossos sentimentos? Volto a repetir, nesse hedonismo terrível, onde eu quero tudo para mim, nada para os outros. Juntando-se ao hedonismo, o egocentrismo que torna o homem o centro da questão, num humanismo terrível. No pragmatismo, onde que atesta claramente que os fins justificam os meios, e para que se dê bem, não importa os meios que estejam sendo usados. Eu, porém, volto a dizer que os fins só justificam os meios que estão sendo usados quando os meios que estão sendo usados não adulteram, não deturpam o paradigma. E para mim, o paradigma é as Sagradas Escrituras, que vai contra até mesmo quantos teólogos que adotam o relativismo e dizem que esse livro aqui é apenas um livro que tem palavras que falam sobre Deus, e não é a palavra de Deus. Para mim, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A verdade absoluta. Existe a verdade absoluta e verdades subconsequentes. E toda boa dádiva vem de Deus, vem do Pai das Luzes. Então toda boa dádiva para mim se configura em uma verdade subconsequente, partindo da principal, que é o paradigma, que é a verdade absoluta. E a verdade absoluta está inserida literalmente. A Bíblia não é um livro que contém palavras que falam de Deus. Volto a repetir, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não a mistifico, não coloco a palavra de Deus dando aquele encanto que ela não tem. Ela apenas tem a palavra, a unção e a graça de Deus para abrir os nossos entendimentos. Ainda outro dia, já que eu falei sobre esse desenho divertidamente, por isso que eu falo que eu sou meio lúdico. E eu me senti até meio tolo, mas foi tão bonito quando geralmente a gente pega esses pequenos vídeos, seja no WhatsApp, seja no Instagram. E outro dia eu vi uma criança, uma linda criança, era uma criança que me parece que não tinha, se tinha um ano era muito. Pelo que entendi, a criança era uma criança daltônica, ou seja, ela não tinha discernimento das cores, enxergava tudo em preto e branco. E de repente, quando colocaram, no princípio ela até não queria, se sentiu incomodada,
Mas quando colocaram um óculos que fez com que permitiu que ela pudesse enxergar as cores como elas o eram, e ela então ficou deslumbrada, arregalou os olhos, e aquilo mexeu intimamente comigo de uma forma tão grande. Outro dia também eu vi um rapaz, um jovem já, que pela mesma forma também era daltônico. E quando colocou esse óculos, ele pôde ver as cores na sua naturalidade, ele começou a chorar, a sua mãe começou a chorar. E novamente aquilo o envolveu. Esse aqui é o óculos da nossa natureza humana. Infelizmente, quer queira ou quer não, em uma outra analogia, nós somos pessoas daltônicas, espiritualmente falando. Sem a palavra de Deus, nós não podemos enxergar claramente as coisas. Sem misticismo que inventam, sem infelizmente, esse sensacionalismo. É simplesmente a palavra de Deus que nos dá a noção exata, a dimensão exata para o nosso entendimento. Infelizmente, quantos óculos foram colocados que não tem nada a ver? Vale a pena dizer que esse mesmo óculos meu, se ele estiver no grau errado, ou se alguém colocar alguma coisa a mais, eu não poderei enxergar direito. Mas quando eu faço um exame de vista, vou ao oftalmologista e ele me dá a receita certa, então eu posso enxergar com naturalidade. Por isso eu volto ao coach, eu volto à teologia da prosperidade, e infelizmente hoje teologia, até mesmo marxistas, quantas teologias, eu não quero nem citar nome, eu não gosto de citar nome, infelizmente cada um dá conta de si, mas quantos pastores, líderes, teólogos abraçaram certas teologias que não tem nada a ver. Aí volto também ao pragmatismo, que leva ao humanismo, ao hedonismo, que leva também ao humanismo e tantos ismos, nesse relativismo absurdo, quando a Bíblia Sagrada é simplesmente aquilo. É o óculos que faz com que eu possa enxergar melhor. E que Deus abençoe, que nós, tal como aquela criança, não venhamos nos perder no desejo compulsivo de ter uma alegria, porque às vezes a tristeza é importante. No fim do desenho, vale a pena lembrar que no fim deste desenho, o próprio personagem que simbolizava a alegria percebeu que sem a tristeza não havia como ela subsistir. O que me lembra Tiago, na sua primeira, na epístola de Tiago, no primeiro capítulo, que às vezes nós devemos nos alegrar até mesmo quando passamos por provação, porque essas provações nada mais são do que o amadurecimento, para quando chegar os momentos de alegria nós saibamos vivenciá-los. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso chamado Jesus. E por fim, não adianta querermos abraçar esse mundo sendo que dele nós não somos. Somos apenas efêmeros, passageiros.